Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 5.4, exercício número 44. Vamos ao enunciado. Calcule a integral. Integral de 0 a 2 da função módulo de 2x menos 1 dx. Bom, para resolver essa integral aí, primeiramente, eu tenho que perceber que eu tenho uma função módulo, tá? E como essa função está aí dentro de um intervalo especificado, eu tenho que verificar qual é a condição dessa função módulo dentro do intervalo. Então, eu vou abrir essa equação módulo, com as condições que ela apresenta, ou seja, o módulo de 2x menos 1, essa função módulo, é igual a uma função condição, ou seja, ela é igual a 2x menos 1, ou seja, vou pegar ela como a parte positiva, tá? Se o 2x menos 1, vou considerar aí a parte maior ou igual a zero, parte positiva, tá? E vou considerar a parte negativa dela, ou seja, menos 2x menos 1, Para retirar o módulo, pego toda a parte negativa, que eu tenho da função. Se o 2x menos 1, ou seja, se a função que está ali for menor que zero, parte negativa. Reescrevendo, a gente pode escrever aí, a função é 2x menos 1, se da condição aqui isolando x, x fica maior ou igual, o 1 passa para lá, positivo, e o 2 passa dividindo. Então, a função é 2x menos 1, se o x é maior que meio. E, distribuindo o sinal aqui, fica menos 2x e fica mais 1. Então, vou escrever como 1 menos 2x. Então, a função passa a ser 1 menos 2x, se o x aí menor, passa para lá o 1 positivo e o 2 dividindo, ou seja, se o x for menor que meio. Então, temos aí que o meio está no intervalo entre 0 e 2. Então, temos a condição aí de duas funções. Então, temos que reescrever aquela integral como duas integrais. Então, vai ficar assim, a integral de 0 a 2 da função, o módulo de 2x menos 1 dx, vai ser igual à integral de 0 até chegar em meio, que é esse ponto aqui, que a função tem duas condições, e ela vai ser aí quando for menor, ou seja, de 0 até meio, quando o x é menor, ela vale 1 menos 2x. Então, vou colocar 1 menos 2x aqui na função a ser integrada dx. Mas, depois ali do ponto de meio, até o final do limite, que é o 2, agora a função, ou seja, quando o x é maior que meio, vale 2x menos 1. 2x menos 1 integral em dx. Agora sim a gente pode realizar a integral. Então, integrando aqui 1 em relação a dx dá x. Integrando aqui menos 2x em relação a dx dá menos x ao quadrado, que varia dos limites de 0 até meio. Aí, mais, integrando aqui agora, a integral de 2x, x quadrado. Integral de menos 1, menos x, que varia aí dos limites de meio até 2. Substituindo os limites de integração, primeiramente aqui nessa primeira parte, nessa primeira integral, a gente vai ter, onde era o x, substitui por meio, então fica meio. Aí vamos ter menos, aqui menos meio ao quadrado, tá? Aí agora a gente substitui o limite inferior, que seria o zero. Então ficaria menos zero e aqui ficaria mais zero ao quadrado, ou seja, vai zerar tudo. Então o limite inferior nessa função não é necessário. Vamos para essa, vamos ter mais. Aí, onde era o x, substitui aí por 2 primeiro. Então, 2, que fica ao quadrado, menos. Onde era o x, substitui por 2.
Agora eu vou fazer menos o limite inferior, então o sinal da função muda. Então aqui era mais, fica menos. O limite inferior é meio, então fica meio, que está ao quadrado. Aqui era menos, agora fica mais. Onde era x, substitui por meio. Então vamos ter aí, vai ficar igual, tá? Aqui, ó, a gente pode juntar esse meio com mais meio dá 1. Com mais 4 aqui, né, dá 5. Menos 2, 3. Então, juntando os inteiros. Aqui a gente tem meio ao quadrado dá 1/4. Menos 1/4, que meio ao quadrado dá menos 1/4. Menos 1/4 com menos 1/4 dá menos meio. Então, vai ficar menos meio juntando esses dois termos. E aqui, 3 menos meio, né? Tirando o MMC dá 2. Aqui vai ficar, divide por 1, 2. Vezes 3, 6, né? Vai ficar 6 em cima. Aqui divide por 2 dá 1. Vezes 1 aqui, 1. A gente tem aí o resultado como sendo 5 sobre 2, ou seja, 2,5. Bom, curiosidade aí, vamos ver graficamente o que aconteceu. Por que tivemos que fazer essa divisão aí, calcular duas integrais? Por que a gente não pôde calcular diretamente? Tá? Vou mostrar aqui no gráfico como se comporta, né? Para vocês entenderem um pouco melhor aí. Então aqui a gente tem o y, aqui a gente tem o x, tá? Vou marcar os pontos aí que nos interessa, o intervalo só de 0 a 2 para fazer o gráfico. Tá? Então vou marcar fazer o gráfico. Até aqui tá bom. Aqui é o 2, tá? O ponto que nos interessa, 1, e aqui o meio. Então, 1 e o meio, e aqui o 0, tá? Bom, aqui eu tenho a equação de uma reta, né? A gente pega os pontos aí, ó. Se o x for 2, né? Vai dar 4, 4 menos 1, 3. Então, a gente tem para o y aí igual a 3. Vou colocar na mesma escala aqui. Ó. Ali, então, seria o 3, tá? Se o x for 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, vai dar 1 para o y. Tá? A gente tem aqui. Se for meio, a gente sabe que dá 0, né? Condição aqui. E aí, a gente teria essa parte aqui, ó, que seria a reta, tá? Essa reta é y igual a 2x. Y igual a 2x menos 1, não estou considerando o módulo. Ela continuaria descendo e ia passar pelo menos 1 aqui, né? Que é o coeficiente aí linear da reta. Só que ela está em módulo, né? Que aí vem a condição que eu disse, ó. Se é módulo, os valores de y é só positivo. Se a gente pegar aqui, ó, se for o x0, daria menos 1, que é o que eu estou dizendo para vocês se não tivesse o módulo. Como é módulo, dá 1. Então, a partir aqui do meio, ó, essa reta sobe, tá? E continuaria aí para lá e aqui. Aí eu tenho uma função representada devido ao módulo, ou seja, os valores de y, aí só isso. O resultado dessa integral é exatamente a área embaixo dessa curva limitada pelo eixo x aqui, né? Que seria o y igual a 0. Então, se a gente fechar aqui, ó, né? Com curiosidade, tá? Essa reta aqui, ó, vou colocar aqui. Essa reta é y igual a 2x menos 1, certo? Essa reta aqui, que a inclinação está decrescente, é a reta 1 menos 2x, que é essa aqui. Então, quando a gente está montando a integral aqui, integral de 0 a 2 da função módulo, aqui eu não posso pegar essa função, né? Que não está em módulo, eu tenho que pegar essa. Então, ela se inverte e fica, ó, de 1 menos 2x, tá? Entre 0 e meio. Depois estou fazendo a integral aqui de meio até 2. Ou seja, o resultado dessa integral representa exatamente a área total aqui. Se a gente pegar aqui área 1 e área 2, temos aí a área total como sendo área 1 mais área 2. Se a gente usar aí o conceito geométrico, né?
Área do triângulo é base, ó, a base seria de 0 a meio, tem um meio de base. Vezes a altura vai de 0 a 1, então a altura é 1. Base vezes altura divide por 2. Essa é a área do triângulo. Mais a área do outro triângulo, a base vai de meio até 2, então tem 1,5 aqui, né? 1 mais meio. Então, 1,5 de base, né? 3 sobre 2. Vezes a altura vai de 2 a 3. 3. Divide por 2, que é uma área do triângulo, né? Base vezes a altura dividido por 2. Então, temos uma área total aí, aqui, meio vezes meio, dá 1/4. Aqui, 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, dá 9/4. Aí, mesmo denominador mantém o denominador, soma em cima, dá 10, simplifica por 2, a gente tem 5 sobre 2, que é o resultado dessa integral, tá? É isso que a gente está calculando aqui. Então, toda vez que tiver função módulo, cuidado aí na hora de fazer a integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!